Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Enalta. Meu nome é Renata Amarante, eu sou gerente de Relações com Investidores e serei a moderadora desse evento. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Esse evento será transmitido ao vivo com tradução simultânea para inglês e a apresentação estará disponível no site de RI da Enalta e também aqui na plataforma da videoconferência. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para realizar perguntas por áudio, por favor, escreva seu nome e empresa no campo de Q&A da plataforma na parte inferior da tela. Caso queiram realizar perguntas por escrito, por favor, escrevam seus questionamentos também no campo de Q&A. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar significativamente o desempenho da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão aqui comigo nosso CEO, Décio Oddone, Carlos Mastrangelo, diretor de operações, e Paula Costa, nossa diretora financeira e de relações com investidores. Paula, pode começar a apresentação. Vou passar a palavra para ela. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Obrigada por estarem com a gente hoje na nossa videoconferência para falarmos sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. Passando para os destaques, o primeiro ponto que eu vou comentar é sobre o crescimento do EBITDAX da companhia. Então, a companhia entregou um EBITDAX 250% acima do mesmo período do ano anterior. Isso basicamente por três fatores, né? Primeiro, pela produção do óleo de Atlanta, que foi maior do que no mesmo período do ano anterior. Depois, pelo reajuste do preço de gás de Manati. E, em terceiro lugar, pelo aumento do preço do óleo, né, do Brent, né, no mercado internacional, que obviamente afeta o preço de venda do óleo de Atlanta. Como fruto desse EBITDAX, a gente registrou uma geração de caixa operacional de 200 milhões de reais. Né? O fato de ser uma companhia geradora de caixa contribui bastante para a financiabilidade da companhia, dos nossos projetos futuros, e aí principalmente incluindo o sistema definitivo do Campo de Atlanta. A gente fechou o trimestre com um caixa de 500 milhões de dólares, então na ocasião aproximadamente 2,4 bilhões de reais, o que mais uma vez confere a capacidade de investimento da companhia. A gente, desde o ano passado, adotou uma política de dolarização desse recurso que a gente tem em caixa. Isso basicamente como uma estratégia de hedge, né, visando proteger a capacidade de investimento, já que grande parte do nosso CAPEX futuro, uma maior parte do nosso CAPEX futuro é também dolarizado. Então a gente terminou o trimestre com quase a totalidade do caixa, 95% do caixa em aplicações indexadas a dólar. Outro ponto importante, outro avanço importante que a gente teve no trimestre foi com relação ao sistema definitivo do Campo de Atlanta. A gente aprovou o investimento no sistema definitivo no final de fevereiro desse ano e desde então a gente já começou a implementação desse sistema. Então, eu trago a boa notícia de que a gente tem a maior parte dos contratos já assinados, já fechados, né, o que dá para a gente uma enorme previsibilidade, né, com relação ao investimento necessário, ao custo do projeto e ao prazo necessário para a implementação. Né. Também foi bastante positivo porque a gente conseguiu fechar os contratos antes do que começasse, né, o aquecimento do setor. Né. Então acho que a gente ainda conseguiu calibrar, né, e ter custos bastante competitivos, né, para contratação de serviços e compra de equipamentos e materiais. No final de abril, a gente teve a Assembleia Geral da companhia, onde foi aprovada a distribuição de R$ 1,71 por ação de dividendos, e esse valor ele vai ser pago aos acionistas no final desse mês, 30 de maio.
Também na Assembleia, eu acho que a gente teve um outro avanço do ponto de vista de governança da companhia. A gente aumentou o número de conselheiros independentes no board da companhia. Então, com a eleição de 2 novos membros, hoje a gente vai para 3 independentes, o que é quase a metade do conselho independentes, né? Além da governança, eu acho que um outro avanço que a gente teve foi em sustentabilidade. Então, a gente teve uma redução expressiva na emissão de gases de efeito estufa no campo de Atlanta. Então, reduziu aí mais de 20% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Vou passar agora para o desempenho operacional e para os resultados, né, no slide 4. Então, a gente pode ver que a receita ela aumentou 264%, né, e de novo, né, acho que a gente contribuiu para isso, né, um ambiente de mercado favorável, né, no setor de óleo e gás, com a alta do Brent, a produção de Atlanta, também com incremento em relação ao período anterior, e uma participação importante do campo de Manati, que também teve o preço reajustado no início do ano, em janeiro, em 17%. Passando para o slide 5, dos nossos custos operacionais, eu queria comentar sobre o lifting cost. Então, o lifting cost ele foi afetado pela produção do primeiro trimestre de 2022, quando comparado ao mesmo período em 2021, e pela alta do Brent, que acaba impactando o custo de diesel, né? Por outro lado, acho que a companhia tem um foco muito grande na eficiência operacional, na redução de custo operacional, e acho que a gente tem tido muito sucesso nesse sentido, né? Então, ao longo do ano passado e também no final do primeiro trimestre, o efeito ele aparece mais no segundo trimestre, a gente reduziu ainda mais o nosso custo logístico, reduzindo o número de barcos de apoio necessário, obviamente sem comprometer a segurança do projeto, mas buscando aí uma eficiência operacional, né? Isso obviamente reduz não só o custo, mas também as emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao projeto. Passando para os resultados financeiros, no slide 6, mais uma vez gostaria de reforçar o crescimento expressivo do EBITDAX da companhia, em 250%, quando a gente compara ano a ano, né, o que contribui para a geração de caixa e, claramente, para a financiabilidade da companhia. A valorização comercial do óleo de Atlanta, que atualmente é vendido com um prêmio na refinaria, acho que isso ajuda ainda mais a impulsionar os resultados da companhia. A apuração do resultado, ela então acho que tem esse viés operacional que foi bastante positivo no trimestre, né, tanto no campo de Atlanta quanto no campo de Manati, e aí ela acaba incorporando outros efeitos, né, derivados da política de hedge da companhia, como por exemplo a variação cambial. Então, no primeiro trimestre, a gente teve uma desvalorização do dólar, né, de mais ou menos uma valorização do real de aproximadamente 15%. O fato da gente ter grande parte do nosso caixa em dólar acaba trazendo esse tipo de volatilidade para o resultado. Então, se por um lado, né, a gente consegue cumprir com o nosso objetivo de proteger a financiabilidade da companhia, a capacidade de investimento da companhia, por outro, a gente acaba tendo essa marcação no resultado que traz esse tipo de volatilidade, né? Então, o resultado ele foi afetado, né, pela variação cambial, mas a gente sabe que isso enfim, é a fotografia do final do trimestre, né? Se a gente olhar o fechamento do câmbio de ontem, a 5,15, né, que fechou o câmbio, a gente já teria um resultado diferente, né? Potencialmente uma desvalorização menor, um impacto menor da variação cambial e provavelmente até um resultado positivo para a companhia. Falando então da estratégia, vou passar aqui para o último slide, que é o slide 7. Então, acho que os resultados que a gente está entregando esse trimestre, eles refletem exatamente, né, o posicionamento da companhia, né, na nossa capacidade de geração de valor aos acionistas, né? Então, a gente quer continuar sendo uma companhia operacionalmente eficiente, né, com forte geração de caixa, essa geração de caixa garantindo uma capacidade de investimento futuro, garantindo a capacidade de crescimento da companhia, né? Então, através do investimento
sistema definitivo do Campo de Atlanta, o que no futuro, né, impulsiona ainda mais a produção, a receita, o EBITDAX, portanto a geração de caixa e mais uma vez essa capacidade de investimento. Então acho que é esse ciclo virtuoso, né, que a gente quer criar e ver para frente na Enalta. E a forma como a gente quer se posicionar, né? Então a gente quer se posicionar estrategicamente na cadeia de AIP, buscando essa geração de caixa no curto prazo e aí da forma mais eficiente possível, né? Então eu acho que toda essa otimização dos custos operacionais, a busca por eficiência, né? Ela acaba fortalecendo essa geração de caixa no curto prazo, criando uma capacidade de investimento da companhia no médio prazo. Então pegar esses recursos para investir no crescimento da companhia, na ampliação do projeto de Atlanta, trazendo mais receita, mais EBITDA, mais geração de caixa e assim sucessivamente criando esse ciclo de crescimento na Enalta, né? E por outro lado, ter um portfólio exploratório como uma opção adicional de crescimento de forma bastante seletiva, né? Então a ideia é que uma parcela dessa geração de caixa no futuro, que a gente possa de forma bastante seletiva ter algum investimento em exploração que possa criar uma outra alavanca, né, de crescimento para a companhia. Para encerrar, eu acho que vou passar a palavra ao Décio, né, para as considerações finais e em seguida a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez queria agradecer a participação de todos e colocar a companhia sempre à disposição através da nossa área de relações com investidores. Obrigada. Bom dia a todos que nos acompanham aí nesse momento. A Paula já fez aí a apresentação geral. Só queria compartilhar alguns comentários com vocês. Primeiro, esse resultado muito bom de EBITDAX no trimestre, na geração de caixa, que é o mais importante, né, para uma companhia, especialmente uma companhia que está fazendo investimentos, como nós estamos fazendo no sistema definitivo de Atlanta. A geração de caixa é o indicador que mais nos move. Mas isso é fruto também, essa geração de caixa elevada, desse momento que a gente está vivendo no mercado internacional do petróleo, né? Muita volatilidade, muito movimento geopolítico e preço de commodity. O que a gente tem visto nos últimos anos e para as companhias como a nossa traz um cenário positivo, é que as restrições a investimentos que houve nos últimos tempos, fechamentos de refinarias, né, as mudanças de hábitos de consumo na pandemia, que os consumidores passaram a consumir mais bens do que serviços, né, porque estavam em casa, a retomada pós-pandemia, né, aquela falta de ventos na Europa que houve no início do inverno passado, que levantou o preço do gás natural, e agora a guerra, tudo isso aumentou muito a volatilidade no mercado de energia, especialmente petróleo, gás e carvão. Estamos aqui falando de petróleo, basicamente, né? E o nível de preço. Os preços subiram bastante. E virou um desafio para as sociedades e para o consumidor também, porque junto com o aumento do preço do petróleo, veio o aumento das margens de refino, né, inéditas, né, acima de $50 o barril, o que faz com que, para o consumidor, o preço aparente do petróleo esteja bem mais alto que os $100, $110 que está o barril hoje, né? Então, esse fechamento de refinarias causou esse efeito, e hoje o consumidor paga mais de $150 o barril, equivalente em derivados. Então, esse cenário todo que a gente está vivendo, né, com a pressão em cima da Rússia, pode levar, inclusive, até a maiores aumentos de preço de petróleo. A gente tem aí nos próximos meses, potencialmente, um aumento das sanções à Rússia, o efeito das sanções europeias ao petróleo russo, uma possível volta da China, né, com os lockdowns e aumento da demanda lá. Então, isso pode jogar os preços do petróleo para cima, e a gente tem que estar preparado, né, para se beneficiar desse movimento como companhia produtora, né? A gente tem caixa da ordem de 500 milhões, é muito positivo, né, para a gente buscar financiar o desenvolvimento de Atlanta e perseguir outras oportunidades, né? O fato do nosso caixa estar dolarizado causou esse impacto no lucro líquido que a Paula comentou, mas isso é muito volátil. A gente já teve momentos no 2020, 2021, em trimestre que a gente teve perdas relevantes por variação cambial, por outro lado. Agora que a gente está com o caixa dolarizado, porque precisamos, né, ter segurança da capacidade de investimento da companhia, o movimento foi ruim, mas se a gente fizesse o balanço hoje,
esse resultado negativo teria sido revertido e hoje seria um resultado positivo. Então, essa volatilidade veio para ficar e a gente tem que estar trabalhando de forma diligente para, né, não se prejudicar com esses movimentos. E o mais importante para nós é preservar a capacidade de investimento da companhia em dólar, porque é em dólar que a gente faz os nossos movimentos, né? O principal movimento é a Atlanta, eu já comentei. A gente completou agora 4 anos de produção no sistema antecipado, que segundo o plano inicial já deveria estar sendo descontinuado. A gente montou o plano do sistema antecipado para angariar informações. Angariamos informações valiosíssimas para a aprovação de um sistema definitivo robusto, mas agora a gente está mantendo o sistema antecipado em produção para gerar caixa, né, e ajudar na financiabilidade da companhia. Isso é muito importante para nós. Então, o petróleo se valorizou, a produção retomou, então a gente conseguiu, né, manter produção até agora. Esperamos ter certificação da unidade para continuar até 2024. Não tem interrupção na produção, na geração de caixa da companhia em Atlanta, até que a gente entre com o sistema definitivo. E a Paula comentou já também que a gente foi muito feliz no timing das contratações para o sistema definitivo. Nós fechamos 90% dos contratos com o preço do ano passado, antes dessa inflação que está surgindo agora na indústria, fruto do aumento dos preços do petróleo. A gente teve a oportunidade de ir a Dubai visitar o FPSO Atlanta, que está sendo convertido lá, e boa surpresa, está em ótimas condições. A adaptação já começou e a nossa largada foi boa. A gente não encontrou nenhuma surpresa na unidade. Então, estamos trabalhando na conversão do FPSO, já temos os contratos importantes assinados, o que falta é pouco, e difícil contratar com muita antecipação, como alguns barcos de apoio. Acho que podemos dizer que a largada do sistema definitivo de Atlanta até agora está boa, né? A gente tem um endividamento muito baixo, praticamente, né? Tem net cash. Então, com isso, a gente está, né, com bastante espaço para otimizar o capital. A gente está analisando oportunidades, né, e fontes de financiamento em reais e moedas estrangeiras para financiar investimentos potenciais, novos negócios. A gente continua olhando o mercado de outros ativos para diversificar as nossas oportunidades de negócio, diversificar a nossa base de ativos. Isso é muito importante para a Enalta. Então, nós tivemos aí na Assembleia a aprovação de dividendos relevantes, que dá um dividend yield da ordem de 7,5% dos acionistas. A gente remunera acionista através de crescimento da prestação e de dividendo, né, crescimento e caixa. Então, nesse período, a gente está conseguindo aí, né, um retorno muito positivo para os acionistas, o maior retorno aí do setor, de 75% no ano. Tá? Então, isso é muito positivo. Tivemos também um movimento importante de governança na companhia, que também a Paula já mencionou, com a entrada de novos conselheiros independentes, né, um com muita experiência no mercado de capitais, o outro com muita experiência no mercado internacional e M&A. Então, acho que a contribuição deles vai ser muito importante para essa nova fase da Enalta. Para terminar, eu queria, né, agradecer a equipe, os colaboradores, por mais um trimestre de trabalho e resultado, né? Então, obrigado a todos da Enalta por esses resultados que a gente trouxe esse trimestre. E agora a gente fica à disposição, né, de vocês para responder perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer uma pergunta por áudio, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Caso queira que sua pergunta seja lida, por favor, digite o seu nome, companhia e pergunta. A primeira pergunta vem do Tasso Vasconcelos, do UBS BB. Tasso, pode liberar aí o microfone, por favor. Oi, pessoal, bom dia, vocês me escutam? Sim, pode Pessoal? prosseguir, Tasso. Opa, maravilha. Bom dia, pessoal, obrigado pela oportunidade. Deixa eu começar aqui com 2 perguntas. Acho que a primeira, né, dentro do possível, Décio, vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe como que vão as negociações com a Carum? Tem algum ponto mais delicado que tem sido entrave
preço, condições gerais e também qualquer ideia que está sendo discutida, né? Eles já entrariam de imediato no sistema antecipado, eventualmente após ter negociações visando mais o sistema definitivo, dado que a gente sabe que tem um período ali de due diligence até o closing final dessa operação. Como que seriam como que seria a divisão dos investimentos? Seria proporcional à participação de cada um? Se vocês também estão eventualmente discutindo alguma remuneração, se o FPSO permanecer no balanço de vocês. E talvez uma segunda parte nessa pergunta, a gente sabe que o prazo para o fim da exclusividade já é no final desse mês. Já dá para ter uma percepção da possibilidade de chegar a um acordo 50-50, talvez esteja mais para um lado, mais para o outro. Acho que qualquer update nesse sentido seria muito bem-vindo. E uma segunda pergunta, mais do lado da precificação, ali no óleo de Atlanta, né? Pelas nossas contas no TRI, essa precificação já estava até um pouco acima de $120 por barril. Então, se puderem dar um pouco mais de detalhes nessa dinâmica no TRI, e principalmente olhando para frente no restante do ano, e principalmente 2023, né, depois do fim do contrato com a Shell já tem demonstrado interesse em renovar ou estender esse contrato? Tem alguma conversa nesse sentido? Ou eventualmente vocês teriam que ir atrás de novos compradores? E quais as condições que vocês esperam para o ano que vem? Se dá para manter esse desconto de $1, se eventualmente dá para melhorar, ou se deve ter um desconto um pouco maior? Seriam essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Duas com um monte de subperguntas no meio, mas vamos lá. É um prazer. Carum, a gente tem um prazo até 31 de maio para negociar com exclusividade com a Carum. Então vamos aguardar até o final do prazo para a gente se manifestar. Acho que por enquanto é prematuro falar qualquer coisa. Em relação a preço do óleo, no trimestre a gente teve um bom preço de realização. Você comentou o desconto de $1. O desconto é inferior a $1. A gente não abre qual é o desconto real, mas ele é inferior a $1. Agora, isso é no navio, né? É FOB, né? Free on board. Então, a gente não arca com nenhum custo de transporte, né, para o mercado de destino. O futuro, a gente está discutindo. O contrato com a Shell foi feito até o final desse ano, porque a nossa previsão, quando fizemos o contrato lá atrás, era de interromper o sistema antecipado, no início de 2023. Agora, com a possibilidade de extensão do sistema definitivo até 2024, a gente retomou as conversas com a Shell e estamos nesse momento, no meio dessas discussões. A gente pode terminar fechando com a Shell ou pode partir para uma discussão com outros atores. Há vários interessados. No óleo de Atlanta, que vem sendo valorizado, a gente não acredita em redução do desconto, pelo contrário, a gente acredita que as condições para um óleo dessa natureza são positivas. Ele é um óleo que é muito interessante do ponto de vista de emissões, baixo nível de emissões. A gente teve uma redução importante das emissões esse ano de CO2, mas ele também não deixa resíduos. Ele não necessariamente precisa ser refinado, ele pode ser, inclusive, misturado com algumas correntes e ser vendido como combustível marítimo ou combustível, né, para geração de energia elétrica, sem refino. Então, é um petróleo extremamente valorizado hoje e a gente espera que essa valorização permaneça ou se acentue no futuro. Vamos seguir. A próxima pergunta. Respondi? Acho que tá super clara a questão da precificação. E da Carum, tem algum update que vocês conseguem dar no momento? Da Carum, vamos aguardar o dia 31, né, que é o acordo que a gente tem vigente de exclusividade. Perfeito, tá claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vocês ouviram? Oi.
A próxima pergunta vem do Tasso Vasconcelos. Desculpa. A próxima pergunta vem do Guilherme Levi, do Morgan Stanley. Por favor, Guilherme, pode começar. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por Bom dia. pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre o processo de pagamento de dividendos que teve ao longo aí do último mês. A gente viu que o controlador fez uma proposta de distribuição bem mais alta do que a que tinha sido feita anteriormente pela gestão da empresa. Então, eu queria entender o que, na visão de vocês, pode ter gerado essa diferente percepção sobre a melhor estratégia para usar o capital entre o controlador e a gestão. Não sei se, de repente, teve algum processo de M&A aí que, de repente, não foi para frente entre a data que a gestão apresentou a proposta e a data que o controlador apresentou a proposta, e isso eventualmente gerou um excesso de caixa na visão da empresa que poderia justificar uma possibilidade de pagamento mais alto de dividendos. E a segunda pergunta, eu só queria entender, agora que a maior parte do caixa da empresa está alocado em dólar, se faria sentido, na visão de vocês, mudar a moeda funcional da empresa para dólar também. Obrigado. Obrigado aí, Guilherme. Primeiro, em relação aos dividendos, a gente sempre falou que a remuneração do acionista, né, ela é dada por valorização da ação e dividendos. E a Enalta tem tido aí caixa, né, excesso de caixa nos últimos tempos. E a gente tem trabalhado para colocar esse dinheiro para funcionar. Fizemos já a aprovação, né, de uma série de projetos aí, extensão de Atlanta, o SD de Atlanta, quarto poço de Atlanta, mas ainda assim a companhia, né, permanece com caixa robusto. Então isso permitiu que, né, fosse feita aí a proposta do acionista controlador de distribuição desses dividendos, que é perfeitamente compatível com a posição de caixa da companhia, com a perspectiva que nós temos. Se houver alguma possibilidade de transação no futuro, a gente tem capacidade, né, de realizar, independente de ter ou não feito esse pagamento de dividendos, e por isso aqui isso foi aprovado na Assembleia. Em relação ao caixa, sim, a moeda funcional dólar é uma discussão, acho que eu posso falar, a gente vem pensando nisso há um certo tempo, sem tomar nenhuma decisão. Eu acho que eu posso falar um pouquinho para a Paula, para esclarecer um pouco mais. Paula, por favor. Oi, Guilherme, bom dia. Eu acho que essa discussão da moeda funcional é uma discussão natural, né, de acontecer, principalmente à medida que a Atlanta ganha relevância no portfólio. A gente ainda tem Manati, que é um ativo gerador de caixa aqui em reais, a gente está inserido no ambiente econômico brasileiro. Então, como o Décio colocou, acho que é uma discussão em andamento, não tem nenhuma decisão a respeito, mas, enfim, acho que pode ser uma via para frente à medida que o ativo dolarizado ganhe mais relevância, mas enfim, acho que não tem nenhuma decisão a respeito. É uma discussão natural que aconteça na companhia. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem da Carolina Riseto. Sobre Manati, na Europa já é comum a armazenagem de gás natural por conta da sazonalidade do clima. Quais são os desafios para que tal projeto seja implementado em Manati? Sobre Atlanta, o preço do Brent e a inflação pode atrasar o sistema definitivo? Estão interessados em algum novo ativo atualmente ou o crescimento será preferivelmente orgânico? Bom, vamos lá. Estava anotando aqui para não esquecer. Manati, né? A Gasbridge, né, tentou fazer a aquisição de Manati com o objetivo de fazer armazenagem. A gente chegou até a avaliar com eles isso, não concluímos definitivamente os estudos. Então, é uma possibilidade, mas tem uma série de desafios aí relacionados com os custos, né, da operação de armazenagem e com a arbitragem que pode ser feita, né, no processo de armazenagem de gás natural. E na arbitragem que pode estar presente em função da volatilidade do preço da energia e do gás. Então, é algo que tá ainda sob avaliação, mas independente disso, né, o mais importante em Manati é o potencial de geração de caixa do campo, né? Independente da gente mudar o modelo de negócio,
Nós fizemos uma certificação recentemente, no final do ano passado, que aumentou em 52% as reservas remanescentes de Manati. Isso estende a vida útil do campo e permite que ele vá até, né, próximo do final da década, se não surgir nenhuma modificação nos planos, o que nos garante aí uma geração de caixa estável, né, e relevante ao longo desse período. Você perguntou também sobre, né, se o preço do Brent e a inflação de custos pode atrasar a Atlanta. Eu diria que não, pelo contrário, né? A gente tem os principais contratos já assinados, então o nosso grau de risco é bem menor. Hoje a gente está com um projeto definitivo, né, com um risco bastante controlado, é mais um risco de execução do que risco de preço. A gente também teve a precaução de, antes de assinar os principais contratos, tomar algumas medidas para acelerar a entrega dos itens mais críticos de projeto. Por exemplo, a gente comprou antecipadamente, antes de assinar o contrato, né, através de uma carta de intenção, alguns materiais que vinham da China, para a árvore de Natal, por exemplo. Nós antecipamos algumas coisas dos principais contratos, com risco baixo, com custo baixo, mas prevendo potenciais dificuldades de suprimento. Então, com isso, a gente já, no final do ano passado, a gente já deflagrou os processos de compra dos principais itens. Então, acho que, por enquanto, está sob controle. A gente não vê nenhum risco de atraso em fornecimento de qualquer tipo de bem ou serviço no sistema definitivo de Atlanta. E o preço do Brent, né, por outro lado, aumenta a nossa geração de caixa, o que facilita, né, o nosso trabalho daqui para frente. O crescimento nosso continua sendo um crescimento com aquela visão estratégica que a Paula comentou, de três vertentes: forte geração de caixa no curto prazo, crescimento no médio prazo, né, diria até curto prazo, com o sistema definitivo de Atlanta. Difícil você encontrar um projeto com as características do definitivo de Atlanta. Na transição do antecipado para o definitivo, a gente vai ter um aumento significativo da produção em apenas 2 anos. Em 2024, a gente vai estar com um novo sistema em funcionamento. Então, é difícil ter uma companhia com esse perfil de crescimento, né, no nosso porte. E também alguma cerejinha do bolo, como eu falo, de algum recurso, né, dessa geração de caixa, uma pequena parcela você gerar para exploração, né, porque todo o petróleo que se produz um dia foi descoberto. A gente pode dedicar parte limitada da geração de caixa para exploração. E, tendo em vista a posição de robusta de caixa da companhia, de endividamento, a gente continua perseguindo alguma oportunidade de aquisição, de transação, que nos permita aumentar a produção e a geração de caixa no curto prazo, diversificando a base de ativos da Enalta, que é um dos nossos objetivos. Então, esse trimestre ele serviu, né, com essa forte geração de caixa que a gente teve, ele serviu para fortalecer a implementação dessa estratégia. A gente segue na mesma direção. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no botão Q&A na parte inferior da sua tela. A próxima pergunta vem do Christian Alt, do Santander. Christian, seu microfone já pode ser ativado. Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Oi, Décio, oi, Paulo, Carlos, tudo bem? Tudo bem? Tenho 3 perguntas. A primeira, Décio, é lógico que você está nesse processo com a Carum, né, de potencialmente vender 50% de Atlanta. Ao mesmo tempo, você consegue continuar aí atrás de oportunidades de M&A? Ou você quer resolver antes essa situação de Atlanta e daí voltar a procurar oportunidades de M&A? Essa é a primeira pergunta. A segunda, também relacionada a M&A, Décio, como é que você vê? É lógico que a gente teve muita atividade, né, de M&A no Brasil nos últimos 2 anos, principalmente com a venda de ativos da Petrobras. Na tua opinião, aonde que a gente está nesse processo de M&A no Brasil, nessa onda de M&A? Já passou, sabe, estamos metade feito, falta... Eu sei que é um pouco difícil ser específico, mas eu queria entender
estamos no meio, estamos no fim desse wave, você vê muito mais a vir, porque é lógico que a Petrobras já vendeu bastante ativo, então só estou curioso para ver a sua perspectiva com relação a onde que a gente está nessa onda de M&A. E daí a outra pergunta era, vocês redirecionaram a estratégia para se focar em ativos que estão produzindo petróleo e gerando EBITDA. Então, minha pergunta é, por que ainda continuar no lado exploratório, ao invés de focar 100% na potencial aquisição de ativos que já estão gerando EBITDA e já estão produzindo? Por favor, obrigado. Bom, obrigado aí, Christian. Primeiro, Carum. Eu responderia usando uma expressão matemática, né? A transação com a Carum e a nossa busca de fazer alguma outra transação de M&A são eventos mutuamente independentes. Uma coisa não tem relação direta com a outra, né? Então, nós não estamos esperando desfecho das negociações com a Carum para continuar analisando oportunidades. Você me perguntou do contexto geral, né, do processo de M&A. Eu lembro aquela frase famosa do Churchill lá na Segunda Guerra Mundial, quando os britânicos pararam o avanço alemão ali em El Alamein, no norte da África, né, que ele falou que era o início do fim, né? Eu acho que a gente está vendo nesse processo de consolidação, de M&A no Brasil, a gente está vendo assim, o início do fim do processo de venda maciça de ativos da Petrobras. Mas que está longe de ser, né, o fim desse processo. Acho que a gente está começando a ver o início de uma segunda etapa, né, que é uma etapa em que os agentes privados começam a se mexer independente da Petrobras. A gente já viu na oferta permanente da ANP uma série de empresas adquirindo ativos no entorno dos campos que eles adquiriram da Petrobras. E essa era justamente, né, uma das bases da ideia conceitual da criação da oferta permanente. A gente vê alguns dos ativos, alguns compradores de ativos da Petrobras buscando financiamento ainda para honrar as aquisições. Então a gente pode ver aí algum movimento de parceria com esses agentes. E a gente vai ver seguramente, mais intensidade daqui para frente, uma maior consolidação do mercado brasileiro. A gente tem muitas empresas, algumas já estão listadas, outras não, mas de pequeno porte. Né? E para você, né, ganhar relevância no mercado de petróleo, escala é importante. Então, acho que a gente está saindo desse primeiro movimento com muitas empresas de pequena escala. A gente acredita que vai haver um movimento de consolidação, e a Enauta quer estar preparada, né, para esse movimento de consolidação como uma consolidadora. Você perguntou também, por fim, por que a gente continua, né, na exploração, tendo oportunidade de comprar ativos já em produção. Porque a gente tem ativos exploratórios de baixíssimo custo que compõem o nosso portfólio e que podem gerar valor significativo a baixo custo. Hoje, isso para nós é uma opcionalidade que poucos têm. Hoje, o conjunto dos compromissos exploratórios que a Enauta tem, se ela decidir não fazer nada em nenhum dos blocos exploratórios que ela tem, o custo disso seria da ordem de 300 milhões de reais. Estamos falando aí de 60 milhões de dólares. Quer dizer, esse é o custo do portfólio exploratório da Enauta se a gente não fizer nada. Então, a nossa estratégia é muito seletivamente, observar os movimentos de mercado e se posicionar. A gente tem um conjunto de 9 blocos em Sergipe e Alagoas, com a Murphy e com a Exxon. A operadora, acabamos de perfurar um poço lá que resultou seco. Mas um poço seco ele não condena 9 blocos. Né? A bacia de Campos foi descoberta no poço. Não significa que a Enauta e a Murphy e a Exxon vão furar 9 poços em Sergipe e Alagoas. Eu não sei nem se a gente vai furar um segundo poço. A gente vai analisar. Acredito que venhamos a perfurar sim. Mas o último poço que a Enauta tinha perfurado tinha sido em Carcará. Essa grande descoberta agora virou o campo de Bacalhau no pré-sal. E o primeiro poço em Carcará deu seco. O segundo só que fez a descoberta. Então, essa opcionalidade a baixo custo, ela é um ativo da companhia. Nós temos blocos no Pará, Maranhão, na Foz do Amazonas, e a Petrobras vai começar uma campanha
exploratória agora naquela região. Conseguiu já a licença ambiental, que era uma restrição. E se a Petrobras tiver sucesso, valoriza os blocos que nós temos na região. Então, essa opcionalidade, acho que ela é muito rica para o portfólio da Enalta, não significando que a gente vá despender recursos excessivos nisso. Não, a Enalta não vai queimar o caixa que ela tem, eu venho repetindo isso desde o dia que eu entrei aqui, não vai queimar o caixa que ela tem em exploração, mas alguma exploração seletiva, cautelosa, usando uma parte pequena da nossa geração de caixa, a gente pode fazer. E se a oportunidade surgir, a gente tiver condição para isso e for atraente, a gente pode fazer. Então, o terceiro pilar que a gente tem na nossa estratégia não é o prioritário, mas é um pilar. Hoje, o prioritário para nós é lograr a extensão do sistema antecipado de Atlanta, concluir no prazo e no orçamento o sistema definitivo de Atlanta, e se conseguirmos fazer uma aquisição que aumente a produção e a geração de caixa no curto prazo, e quem sabe até nos permita fazer alguma exploração seletiva também em volta de algum ativo adquirido. Então, essa é a estratégia. Super claro, Décio. E só um follow-up. Voltando a Carum, o intuito é achar um parceiro que permita vocês dividir CAPEX, dividir risco e, como resultado, ajudar a de-risk Atlanta? Ou Carum, sei lá, tem alguma característica de tecnologia ou algo assim que agregaria valor para vocês? Para nós, né, o risco do projeto definitivo em Atlanta, eu diria que está controlado. A gente também não precisa de aporte tecnológico para conduzir a operação em Atlanta, não é isso. Agora, sempre bom você ter risco diversificado, né, você liberar recursos para poder entrar em um número maior de projetos. Então, conceitualmente, para uma empresa como a Enalta, acredito que para a maior parte das empresas, quanto mais diversificado for o portfólio, melhor. Então, se nós tivéssemos condições de ter um sócio em Atlanta que entrasse, né, no nível de preço adequado ao que a gente tem no mercado, né, que gerasse valor para nós, seria adequado ter um acionista adicional em Atlanta, um parceiro em Atlanta. Então, essa é a questão. Se nós tivermos uma oferta que justifique, nesse cenário de mercado que nós estamos hoje, né, a atração de um parceiro, ótimo. Se não, nós vamos continuar trabalhando em Atlanta como nós estamos trabalhando hoje, né? Capacidade de financiamento para o projeto nós temos, conhecimento tecnológico nós temos, não precisamos de aporte tecnológico nem aporte financeiro, só se essa transação nos proporcionar uma diversificação do nosso portfólio, que é um dos objetivos. Perfeito. E desculpa, uma última, Décio. Você falou que foi visitar o FPSO em Dubai. O que te surpreendeu positivamente quando você checou o ativo lá, por favor? Eu até pedi que o Mastrange complemente, mas o estado de conservação do FPSO, né? Ele estava há alguns anos lá na Indonésia, parado, mas a manutenção que foi feita ao longo desse período surpreendeu. A gente viu os equipamentos principais todos bem mantidos, engraxados, protegidos. Então, a gente está no início lá da adaptação, e as primeiras inspeções feitas, já estamos há praticamente 2 meses nisso, as primeiras inspeções não trouxeram nenhuma surpresa negativa, pelo contrário. Acho que o Mastrange pode complementar um pouquinho aí, Mastrange, por favor. Exatamente isso, Décio. Christian, nós fizemos toda a avaliação do projeto definitivo. Não estamos trazendo nenhuma nova tecnologia, só tecnologias convencionais, conhecidas do mercado. E no caso do FPSO, que é uma adaptação de uma unidade existente, foi todo o projeto feito baseado nas inspeções que nós fizemos, periódicas, não foi uma inspeção completa da unidade, que foi feita agora com a unidade no estaleiro. E no projeto original, nós contratamos, colocamos margens para possíveis surpresas, que algum item que não fosse esperado, e uma vez que a unidade chegou no estaleiro em Dubai, foi possível fazer uma inspeção detalhada do
a situação do FPSO e realmente a manutenção, a preservação durante esse tempo que ficou parado foi muito boa, não trouxe nenhuma surpresa negativa. Pelo contrário, confirmou todas as informações que nós tínhamos antes do projeto. Excelente, muito obrigado, gente. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Décio para as considerações finais. Bom, a gente agradece aí a todos pela presença. Foi um trimestre positivo para nós. Espero que a gente continue tendo resultados positivos no ano e chegue no final de 2022 com boas notícias para os nossos acionistas. Muito obrigado a todos e até a próxima. A videoconferência da Enauta está encerrada. Agradecemos a participação de todos vocês e tenham um excelente dia.